Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês por que o IP de alguns sites, alguns servidores, enfim, alguns domínios aí, eles mudam, tá? Ou seja, de repente você está acessando, por exemplo, o site da Google, você faz um teste de ping para a Google, você tem ali o IP do servidor, tá? De repente você faz outro teste e o IP está totalmente diferente, tá bom? Na verdade, a gente vai entender se realmente o IP está mudando ou se é algum outro fator que está acontecendo na rede que faz com que, em alguns momentos distintos, você seja atendido aí por diferentes IPs, tá bom? Só que antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo, tá? Para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos aí voltados a telecomunicações, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar por que o IP aí de alguns sites, alguns domínios, alguns servidores aí na verdade, tá? Eles acabam mudando. Em alguns momentos do dia você vê que está um IP, e em outros momentos está outro IP totalmente diferente, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, né? Só contextualizando aqui, para que a gente possa acessar algumas páginas, né? Tanto o nosso computador quanto o servidor naturalmente o próprio nome já diz, né, do que se trata. É um servidor, um equipamento, um computador, digamos assim, naturalmente não um computador desktop, tá? Que te fornece um tipo de serviço, te fornece conteúdos e tudo mais. Ou seja, quando você acessa, por exemplo, a Netflix, tá? Aquele conteúdo, as séries, os filmes, né, eles estão armazenados em um servidor, né, que a gente chama às vezes até na nuvem, tá? E a gente por meio aí dos nossos dispositivos, por meio das redes aí, das redes de computadores, os protocolos, tá? Acaba acessando esses recursos, tá bom? Então vejam só, para que a gente possa acessar uma página hoje, tanto o nosso computador, tá? O nosso computador, celular, tablet, ou seja, o equipamento que a gente tem na nossa residência, quanto o servidor do serviço que você está acessando, eles devem possuir um IP, tá? Ou seja, um protocolo de internet, um endereço que é único para todos eles, tá bom? E também as portas lógicas que a gente vai comentar posteriormente, né? Em outros vídeos. Então vejam só, o IP é um endereço naturalmente, a gente já falou em alguns vídeos aqui no canal, e para que você tenha comunicação do seu computador com páginas, com servidores, com outros sistemas que estão fora da sua rede principalmente, você precisa que seu computador saiba quem é o IP, por exemplo, do servidor. Então, naturalmente, você precisa que todo e qualquer equipamento para se comunicar em rede, né, tenha esse IP, tá certo? Porém, né, é comum a gente ver algumas situações, né, como eu citei, ó, onde em um momento específico aí, o servidor apresenta um IP e posteriormente ele tem um IP totalmente diferente. Tá bom? Então, eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um notebook, né? Logicamente com um exemplo fictício, onde eu estou recebendo um IP aqui, um IP privado, é o IP do roteador, no caso, né? 192.168.0.1. E no caso, esse IP até a gente teria até que mudar, né? Que aqui seria o gateway da rede. Imagine que aqui é 192.168.0.100, tá? Que .0.1 seria o IP do roteador. Mas enfim, o notebook está recebendo o IP e atrelado ao IP ele tem uma porta interna aqui que é a 50.660, tá? Ou seja, ele tem uma porta interna aqui, justamente que é a porta interna que vai poder solicitar a comunicação para a porta externa, que nós temos aqui, ó, justamente um exemplo do servidor do Google, né? Onde o servidor do Google tem o IP, aqui, ó, 64.223.169.104, e ele responde na porta 80, tá? Ou seja, na porta web. Toda página que você acessa via navegador, galera, a gente acessa via porta 80, tá? Que é justamente a porta web para acessar páginas aí e tudo mais, tá bom? Então nós temos, ó, o IP do notebook, o notebook conectado à rede, né, conectado à internet, e por meio dessa rede, né, e da porta 50.660, ele acessa o servidor da Google aí na porta 80, tá? O servidor da Google fornece serviço na porta 80. Tá bom, galera? E um ponto muito interessante aqui, que vale a pena a gente discutir, é que em toda e qualquer comunicação com o servidor, nunca é o servidor que inicia a conexão, é sempre o equipamento. Ou seja, o computador solicita acesso ao IP do servidor, tá? Justamente na porta 80 para que ele acesse os recursos aí da rede. Tá bom, galera? Então, se a gente fizesse um teste aqui nesse cenário,
eu iria ter que o IP do servidor que está me respondendo é esse do IP da Google, 64.223.169.104. Por exemplo, se eu fizesse um comando de ping para www.google.com.br, por exemplo, tá? Só que em alguns casos, você faz o teste agora e daqui a 15, 20 minutos, quando você testa novamente, o IP é totalmente diferente, tá? Então a gente vai entender basicamente o que nesse vídeo? Justamente por que o IP desse servidor muda, ou se não é o IP que muda, se é algum outro evento, tá? Vejam aqui, ó. O que acontece, galera? Quando você, digamos que você está aí se conectando a um jogo, né? O IP do jogo é um IP específico, depois esse IP mudou, uma página, um servidor em si. Vejam só, a mudança de IP, galera, ela ocorre devido ao que chamamos de balanceamento de carga, tá? Então, na verdade, ao pé da letra, não é nem o IP que mude, o IP do servidor que mude. Na verdade, você acessa diversos servidores diferentes de acordo com a demanda da rede, de acordo com como está a sobrecarga de cada um, tá? Então, muito de acordo com o ambiente externo. Então, vejam só aqui, ó, tem o mesmo exemplo, onde eu tenho um computador com o IP interno, tá? Só corrigindo aí, seria 192.168.0.100, por exemplo, na porta 50660, beleza. E por meio da internet, pessoal, ele vai acessar o Google. Só que aqui ele tem três possibilidades de acessar o Google. Ele tem esse primeiro IP aqui, ó, 64.223.169.104 na porta 80. Tem a possibilidade do servidor 2 aqui da Google, 64.223.169.114 na porta 80, e a possibilidade 3, que seria o quê? 64.223.162.100 na porta 80. Ou seja, ele tem três possibilidades de acessar três servidores diferentes, tá? E o porquê disso, pessoal? É justamente pelo balanceamento de carga, ou seja, para não sobrecarregar um único servidor, principalmente quando você trata aí de servidores e sites aí gigantescos, como a própria Google, né? Então você precisa ter mais servidores espalhados pelo mundo. Em alguns momentos específicos, você acessa um servidor, né? Digamos que você está acessando o servidor 1, o primeiro aí que está em vermelho, o IP, e de repente, daqui a 20 minutos, esse servidor está sobrecarregado, tem muita demanda sobre ele, muitas conexões sendo requisitadas a ele, e o seu acesso já passa ao servidor 2, nesse que está em azul aqui, e pode ir para o 3 também, tá? Então o acesso ao servidor, pessoal, ou a mudança desse IP, na verdade, não é nem o IP em si mudando, e sim sua rede, sua conexão sendo enviada para servidores diferentes, justamente por conta de uma possível sobrecarga ou algo do tipo. Tá bom, galera? E aqui na sequência, ó, eu trouxe até um teste bem simples que eu fiz. Ó. O que eu fiz aqui nesse teste de ping, tá? Eu pinguei aqui para o UOL, né? Aqui, ó, vocês podem ver, www.uol.com, né? Vejam que o servidor que me respondeu foi esse daqui, ó, 200.147.35.224, tá? A resposta que eu tive, né, de ping, eu tive a resposta normal desse servidor aí. Passaram alguns minutos, o que eu fiz? Eu pinguei novamente, vocês podem ver que foi no mesmo domínio, ó. Eu pinguei no www.uol.com, tá? Só que, se vocês analisarem, o IP que me respondeu agora já é um pouquinho diferente. É o 200.147.100.53. E em cima era 200.147.35.224. Então a gente já deduz o que aí? Que eu tive resposta nas duas solicitações, nos dois comandos aí que eu disparei, tá? Só que nas duas vezes que eu tive resposta, as respostas foram de IPs diferentes. Ou seja, né, o servidor que me atendeu no dado momento aí de cada teste foi totalmente diferente nos dois cenários, tá bom, galera? Então, resumindo, né, não é que o IP do servidor ele mude constantemente, é que você está acessando aí diversos servidores diferentes espalhados aí pelo mundo, de acordo com a demanda, com a sobrecarga, né, com a quantidade de solicitações que tem sobre esse servidor. Tá certo, galera? Isso pode acontecer aí com páginas, sites, jogos e tudo mais, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, falando um pouquinho sobre como aí, o porquê, na verdade, o IP, né, às vezes aparece de forma diferente ali para a mesma página, para o mesmo domínio. E qualquer dúvida, galera, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar verificando assim que possível, tá bom? Até a próxima!